E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Disney. No vídeo de hoje eu vou justificar aquela resposta que ficou pendente no vídeo passado. Esse vídeo aqui provavelmente ele vai ficar longo ou não, eu vou decidir na hora, mas eu não quero enrolar muito porque, como eu falei, possa ser que ele fique longo. É uma história longa e espero que vocês gostem, né, da minha jornada dentro da religião. Então vamos para o vídeo. Bom, tudo começa numa casa onde tem um poço. E aí, nessa casa, como tem um poço, é de graça. E aí, todo mundo do bairro, quando ficava sem água para beber, no botijão de água, pegava o botijão, ia lá, enchia e era isso. Não pagava nada e tudo bem. E na minha casa, sempre quem ia era eu. Vocês sabem que eu tenho um irmão, né? Vocês viram no Quem Sou Eu. Mas vocês percebem que, como eu falei antigamente, ele era muito criança, então não podia me ajudar em nada. E aí eu ia, né, junto com meu amigo lá, e a gente ia, pegava água e tudo bem. E eu tenho um pouco, entre aspas, de facilidade de fazer amizade com algumas pessoas. E o dono da casa lá que liberava o negócio da água, ele era evangélico da igreja Assembleia. E aí acho que um dia eu tava lá pegando água, ele veio conversar comigo e tal, perguntando sobre algumas coisas e tal. E aí ele perguntou, tu é da igreja não, né? Aí eu falei, não, nem eu, nem Laíus. Aí por que vocês não vêm visitar aqui? Aí ele falou, né, que toda segunda-feira à noite tinha um culto lá. E aí, tipo, uma das coisas que no meu vocabulário não tem a palavra tanto assim é a palavra não. Então eu disse, beleza, tudo bem. E aí a gente pegou, chegou segunda-feira, a gente foi, né, se arrumou e tal. Aí foi, sentou, que tem uma área só espertinha, né, não sei se ainda tem, porque eu não moro mais lá. Tinha uma área só específica para crianças e a área dos adultos lá, que era lá dentro da casa, e das crianças ficavam um pouco para fora assim. E aí a gente assistindo um culto de boa, e aí quando chegou no final do culto, eles deram biscoito pra gente, pras crianças comer. E velho, eu gostei muito, né, porque eu não sei se vocês repararam, mas eu sou gordo. E a gente comeu, foi embora, e aí eu peguei e falei pra ele, eu perguntei ao irmão, vai ter segunda-feira de novo? Ele vai. Aí eu digo, então beleza, segunda-feira eu tô de volta. E aí a gente toda segunda-feira ia, toda segunda. Eu ia mais não pelo culto, mas sim pelo biscoito que dava no final. Então a gente começou aí, e aí chegou um dia que teve uma festa lá do culto da igreja, não sei. E aí a gente foi, e nesse dia ia dar bolo com refrigerante. E aí eu, sabendo disso, né, ele tinha me contado, eu chamei mais outros amigos meus, foi acho que mais 4 amigos. Mais 4, Laíus e eu, né? E aí meus amigos tudo sentou assim no lugar das crianças, que era onde todos deveriam ficar, sendo que quando todos sentaram não teve lugar pra mim. E o que foi que aconteceu? Eu tive que sentar com os adultos. E aí fiquei distante, não podia conversar, porque não, lá no momento do culto a gente dava umas conversadinhas, e era bem tranquilo mesmo. E aí, quando já tava chegando quase no fim do culto, os meus amigos pegaram e disseram, oxe Gustavo, vou ficar aqui mais não, vou brincar. E aí eles foram embora. Quando eu estava indo embora, eu peguei e falei, bicho, hoje vai dar bolo, meu irmão, bora esperar. Até lá eu mesmo, disse, hoje vou nada, esperar nada, vou querer brincar. E aí eu peguei e falei, beleza. Eles foram embora e eu fiquei lá esperando, só pensando, pô, que demora do caramba pra acabar, porque eu tô afim de comer esse bolo com o refrigerante. E aí, no meio do culto, pra quem é da Assembleia, sabe que quando já tá terminando, o irmão sempre pergunta, o irmão que tá lá pregando, se tem alguém que não é evangélico. E geralmente alguns levantam a mão, outros já ficam de boa, porque sabe que os caras da igreja evangélica ficam, você quer, não sei o que. E aí, o irmão Resto estava sentado atrás de mim, quando ele fez a pergunta, o irmão Resto chegou assim pra mim e fez, ô Gustavo, tu não é evangélico não, né? Eu falei, não, sou não. Aí ele falou, por que tu não aceita? E aí, como eu falei pra vocês, o não raramente aparece nas minhas conversas, aparece no meu vocabulário. E eis que eu falei sim. Então o pastor perguntou, levantei a mão, ele perguntou se eu queria, eu falei sim. Aí eu me levantei, ajoelhei lá, os irmãos tudo começaram a orar. E pode parecer mentira, ele tá inventando, não. Mas na hora que eu tava ajoelhado, porque eu não sabia meio que de nada assim, eu só conhecia Deus por alto, que minha mãe contava, minha avó contava essas coisas. E quando eu tava ajoelhado, que de vez eu orar por alguma coisa, sei lá, eu tava orando pensando, Senhor, faça com que esse culto termine logo, eu quero comer o bolo. Foi mais ou menos isso aí, eu só sei que eu tava focado em comer o bolo. E quando eu me levantei, né, beleza, os irmãos
ficaram de boa lá, eu me sentei, e aí terminou o culto, comi meu bolo, tomei meu refrigerantezinho, e aí fui embora. E nisso que eu fui, atravessei uma ponte, pra quem pra quem já morou onde eu moro, que é lá no R5, tem uma ponte assim, né, entre o R4 e o R5. E aí quando eu fui, os meus amigos já sabiam que eu virei evangélico. E aí começaram, atrás do senhor, irmão. Aí eu fresca. E tipo, quem é recém-evangélico tem um pouco de dificuldade pra moderar as palavras, né? Porque, pô, falava palavrão e tal. E eu quero fazer um vídeo específico só explicando algumas teorias sobre palavrões que eu tenho. E aí que, tipo, beleza, virei evangélico, né? Pra quem é evangélico sabe que os irmãos, quando você encontra, os irmãos falam, a paz do Senhor. E aí eu nunca falava isso, eu nunca falava paz do Senhor, eu sempre falava amém, porque eu nunca iniciava essa tradição, não sei. E aí eu sempre só no meu vocabulário era amém, 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 só amém. E aí beleza, tipo, eu brinquei com meus amigos normalmente. E uma história, né, que eu tô tentando resumir ao máximo, mas uma história que é bastante coisada pra vocês verem como é a cabeça de um recém-evangélico. A gente foi numa festa que teve, né, lá na igreja. Eu já fazia parte já há um tempinho já. E aí eu chamei os amigos de novo e nesse dia só foi Laílson, né? Foi eu e Laílson, a gente sentou lá, ia dar bolo com refrigerante. E aí a mulher veio e trouxe o bolo. Ela me deu o bolo. Quando ela foi dar o refrigerante pra mim, Laílson se levantou e bateu com o cotovelo no refrigerante, no meu copo. E derramou. E a primeira coisa que eu falei foi: porra, Laílson, meu refrigerante! E tipo, tava cheio de gente lá na igreja. E todo mundo virou assim, olhando assim pra mim. Eu digo: desculpa, irmão, foi mal aqui, aquele batendo no meu refrigerante. E aí eu me sentei, comecei a rir. Aí falei com ele, eu digo: meu irmão, presta atenção. Aí ele: foi mal, pô, não sei o que. E aí, tipo, foi meio que um constrangimento que eu passei lá na igreja. E aí me chamaram que dia de domingo tinha a escola dominical. E aí eu fui. E a primeira vez que eu fui, começaram a dar biscoito também no final do negócio. Aí eu digo: opa, vou vir todo domingo aqui, né? Então todo domingo pela manhã eu comecei a ir lá na igreja e tal. Depois mudou pra sábado por conta de que dia de domingo na igreja, a igreja grandona mesmo, tinha também escola dominical. E aí eu comecei a participar. E tipo, eu acho que eu levei uns 3 a 4 anos, né, dentro da Assembleia. E dentro da Assembleia ainda, eu fui visitar a igreja de uma amiga minha, que a avó dela era da igreja Universal.